Olá pessoal, professor Leomir, professor Barbadinha. Nessa aula vamos utilizar a expressão da definição da derivada para resolver um exercício sobre reta tangente. Barbadinha. Então, exercício 2, o primeiro a gente fez na primeira aula, Determina as equações das retas tangentes ao gráfico da função f de x igual a x ao quadrado menos 2x mais 1, no ponto onde x é 0 e no ponto onde x é 2, e construa os gráficos da função e das equações das retas. Então, a função que a gente tem é uma função polinomial do segundo grau, tem concavidade para cima, e eu quero duas retas tangentes, uma é onde o x é 0, a abscissa do ponto que ela vai passar é 0, e outra onde a abscissa do ponto é 2. E depois fazer o gráfico de tudo. Tá? Então, nós vamos utilizar essa expressão, que é a expressão da definição da derivada, para calcular a inclinação da reta tangente. Eu lembro que a derivada calcula, no ponto, a inclinação da reta tangente, onde esse A é o ponto, a abscissa do ponto considerado. Então, no primeiro ponto, onde x é igual a 0, nós temos A igual a 0. Tá? Então, antes de usar esse limite aqui, vamos calcular o f de A mais h e o f de A, esses valores aqui separadamente. Como eu disse na primeira aula, que eu gosto de calcular separado para não calcular tudo junto ali. Tá? Então, o f de A mais h, como A é 0, vai ser f de 0 mais h. Então, onde tem... lá na função onde tem x, eu vou colocar 0 mais h. Então, como tem x ao quadrado, é 0 mais h ao quadrado, menos 2 vezes x, menos 2 vezes 0 mais h, mais 1. Claro, 0 mais h é h, mas eu estou deixando assim para evidenciar ali que é o a mais h. Então, f de 0 mais h, que é o a, vai ser 0 mais h é h, então fica h ao quadrado, 0 mais h é h, menos 2h mais 1. Então, esse é o f de A mais H, ou 0 mais H. E o f de A, eu vou substituir o A na função lá. E o A, como é 0, vai ser o f de 0. Então, 0 ao quadrado menos 2 vezes 0, então f de 0 é 1. Então, quando x é 0, a imagem, o y é 1, que é o f de 0. Então, eu tenho o ponto de tangência, o 0, 1. O x é 0 e o y é 1, que a gente calculou aqui. Então, a reta tangente é no ponto P01. E substituindo esses resultados todos aqui no limite para encontrar a inclinação da reta tangente, nós vamos ter o seguinte. Então, nós vamos pegar o f de A mais h, que a gente calculou aqui, e o f de A, e vamos substituir aqui na fórmula. Tá aqui a fórmula. Então, f' de 0, porque o A é 0, é o limite de 0 mais h menos f de 0 sobre h. Aí que a gente calculou lá. F de 0 mais h é h ao quadrado menos 2h mais 1. E o f de 0 é 1, então menos 1. Aqui nós podemos cancelar o 1, então vai ficar com f' de 0 igual ao limite de h2 menos 2h sobre h. Se eu substituir o h por 0 aqui, vai ficar 0 sobre 0, indeterminado. Então a gente aprendeu no limite que a gente tem que evitar a indeterminação. Então uma maneira aqui... podia usar a regra de L'Hopital aqui, mas vamos colocar o h em evidência aqui, que é o fator comum. E aí eu posso simplificar com h de baixo ali, então vai ficar só o limite de h menos 2 quando h tende a 0. Aí substituindo o h por 0, f' de 0 é 0 menos 2, então f' de 0 é menos 2. Então a inclinação da reta tangente é m da tangente menos 2. Então, agora nós vamos utilizar a expressão y menos f de A igual a m da tangente x menos A para calcular a equação da reta tangente. Então, vai ficar y menos f de 0, m da tangente, x menos 0. Então, y, f de 0 é 1, menos 1, igual menos 2, que é a m da tangente, x menos 0 é x, menos 2x. Então, y é igual a menos 2x mais 1. Então, essa aqui é a equação da reta tangente. Barbadinha. E continuando, agora vamos calcular a mesma coisa do ponto onde x é igual a 2. Então, ali nós temos A igual a 2. Então, cálculo de f de A mais h e f de A. Lembrando que a função é f de x igual a x2 menos 2x mais 1, para não voltar para lá. Então, f de A mais h vai ser o f de 2 mais h. Então, onde tem x na função, eu vou colocar 2 mais h.
É bem fácil isso. Então eu tenho x ao quadrado, 2 mais h ao quadrado, entre parênteses, menos 2 vezes x, 2 vezes 2 mais h mais 1. Aí o f2 mais h, aí a gente desenvolve esse produto notável, o quadrado do primeiro, 2 vezes o primeiro pelo segundo, dá 4h, mais o quadrado do segundo. E aqui o menos 2 multiplica os dois, dá menos 4, menos 2h mais 1. Tá? Então aqui dá para simplificar o 4 menos 4 aqui, né? Ficou então h ao quadrado, 4h menos 2h vai dar 2h e mais 1. Tá? Fazendo a redução de termos. Tá? Então o f de a agora, que é o f de 2, né? O a é 2, então vai substituir na função 2 ao quadrado menos 2 vezes 2 mais 1. Então o f de a vai ser 1. Tá? Então o ponto de tangência é o ponto 2, 1. Tá? Onde x é 2 e o y é 1. Certo? E agora, a reta tangente é no ponto Q, 2, 1. Então, substituindo esses resultados no limite para encontrar a inclinação da reta tangente, né? Usando a fórmula da definição da derivada, eu vou ter f' no ponto 2. Ó, tá? Limite de f de 2 mais h menos f de 2 sobre h quando h tende a zero. Isso aqui a gente já calculou aqui em cima. É só substituir, ó. F de 2 mais h é h2 mais 2h mais 1, ó. Tá? E menos o f de 2. O f de 2 é 1 sobre h. Tá? Vai simplificar o 1 ali. Tá? Então vai ficar f' de 2 igual a h2 mais 2h sobre h quando h tende a zero. A mesma coisa de antes, vamos colocar o h em evidência aqui, ó. Tá? Para simplificar o h, ó. Tá? Então f' vai ser o limite de h mais 2 quando h tende a zero. Tá? Então, substituindo h por 0, ó, fica 0 mais 2, então f' de 2 é 2. Tá? Então, a inclinação da reta tangente é m da tangente 2. Tá? Então, agora nós vamos utilizar essa expressão para calcular a equação da reta tangente. Tá? Então, f de a é 1, ó. O m da tangente é 2, né? E o a vale 2. Ó. Então, substituindo. Então, vai ficar y igual a 2 vezes x, 2x, 2 vezes menos 2 é menos 4, e aqui vai ficar mais 1. Ou seja, y igual a 2x menos 3. Tá? Então, esta é a reta tangente. Tá? E aí, fazer os gráficos agora, ó. Tá? Nós temos aqui, ó, a parábola em vermelho, aqui, ó. Tá? Ela tem só uma raiz, encosta o eixo x no 1. Né? F de x igual a x2 menos 2x mais 1. Tá? E aqui está a reta tangente que passa no ponto P, ó. Tá? No ponto 0, 1, ó. A primeira que a gente calculou. Y igual a menos 2x mais 1. Tá? Ela é decrescente, ó, que, né, a taxa de variação, o coeficiente angular aqui é negativo. E aqui a outra reta 2x menos 3, que é essa que a gente calculou agora. Ela passa nesse ponto Q aqui, ó, que é o ponto 2, 1. Tá? Ela é crescente, essa aqui, que o coeficiente aqui é positivo. Tá? Barbadinha. Então, inscreva-se no canal, deixe seu like e deixe seu comentário.